No próximo capítulo da novela Três Graças, a situação sai do controle no instante em que Bagdá descobre que um policial colocou os pés na chacrinha. A reação é fria, calculada e perigosa. Ele deixa claro que ali não existe espaço para deslizes. Gerluce não se curva. Mantém a postura, encara o líder e mostra que não será intimidada. O confronto ganha outra proporção quando Paulinho aparece e enfrenta Bagdá sem medo, afirmando que não aceita ordens de ninguém. O ambiente ferve. Vozes se sobrepõem, corpos se chocam, o caos se instala. Antes que algo pior aconteça, Gerluce age rápido, puxa Paulinho e os dois escapam por um atalho, correndo direto para a casa de Viviane. A tensão, porém, cobra seu preço. Jorginho sente o corpo falhar depois do embate. A dor vem forte, quase o derruba. Kellen surge no momento exato, o segura e tenta acalmá-lo. Entre respirações descompassadas, Jorginho percebe que a guerra interna da chacrinha está passando de todos os limites. Fragilizado, ele toma uma decisão difícil e pede a Bagdá que permita Paulinho circular livremente pelo bairro. A resposta vem com resistência, mas Bagdá acaba cedendo, deixando claro que aquela será a última exceção. Se você quer continuar acompanhando tudo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta de onde você assiste. Livre para andar pela comunidade, Paulinho acaba se deparando com algo que muda o jogo. Próximo ao local onde a escultura As Três Graças ficou escondida, ele encontra um brinco chamativo jogado no chão. A peça coincide exatamente com a descrição de um dos assaltantes. O detalhe acende um alerta imediato. Aquela pode ser a pista que faltava para desvendar o roubo. Em outro ponto da história, Lucélia observa Maggie conversando com Júnior. O clima entre os dois não passa despercebido. O incômodo vira ciúme e o ciúme vira decisão. Lucélia entende que precisa agir. Ao mesmo tempo, Joaquim recebe mais uma ligação de número desconhecido. Ninguém fala. O silêncio é ameaçador. Ele desliga com a sensação clara de estar sendo vigiado. E para fechar, Gerluce encurrala Joely com uma pergunta direta sobre o pai do filho que ela espera. O rosto de Joely empalidece, o segredo balança e a queda pode ser iminente. Joely vai atravessar um verdadeiro pesadelo emocional ao acreditar que Raul morreu de forma brutal. O que começa como um sumiço estranho se transforma rapidamente em um turbilhão de medo, culpa e desespero, culminando em uma ligação aterradora que muda o rumo da gestação da jovem. Tudo se inicia quando Raul passa a demonstrar sinais claros de instabilidade após o novo desaparecimento de Rogério. A falsa morte do empresário, provocada por mais uma tentativa de assassinato arquitetada por Ferretti, volta a assombrar a trama e provoca um efeito devastador em cadeia. Rogério, temendo pela própria vida, decide sair de cena novamente, deixando rastros de medo e insegurança. Para Raul, esse abandono reacende feridas antigas, despertando sentimentos de rejeição, fracasso e impotência. Sem conseguir lidar com a pressão emocional e o sentimento de estar completamente sozinho no mundo, Raul toma uma atitude impulsiva. Ele deixa a mansão de Arminda sem avisar ninguém e desaparece por dias. O sumiço levanta suspeitas, preocupa Josefa e deixa Arminda irritada, mas nenhuma delas imagina o verdadeiro estado em que o rapaz se encontra. Raul passa a vagar pelas ruas, dormindo em calçadas, dividindo restos de comida com outras pessoas em situação de vulnerabilidade e enfrentando o frio das madrugadas sem rumo. Enquanto isso, Joely sente que algo está errado. A gestante tenta falar com Raul repetidas vezes, manda mensagens, liga, deixa recados desesperados. O silêncio do outro lado da linha começa a corroer sua tranquilidade. A cada tentativa frustrada, o coração dela aperta mais e a sensação de abandono cresce de forma sufocante.
Joelle passa a ter lapsos de ansiedade, perde o apetite e começa a sentir tonturas, mas insiste em se manter firme por causa do bebê. É durante uma dessas noites difíceis que Raul encontra um celular jogado no chão, perto de um ponto de ônibus. Sujo, com a tela trincada, o aparelho parece a única chance de pedir ajuda. Com as mãos trêmulas, ele tenta ligar para Joelle. Do outro lado da linha, o telefone toca e a jovem atende imediatamente, já com a voz embargada pela esperança. Raul, finalmente! Onde você tá? Pergunta ela, aflita. Mas a ligação vem sem resposta. Apenas um ruído estranho, uma respiração pesada e um silêncio que parece interminável. Joelle insiste, o desespero aumentando a cada segundo. Raul, para com isso, não brinca comigo. Fala comigo, pelo amor de Deus. O que aconteceu? Antes que Raul consiga dizer qualquer palavra, o celular é arrancado de suas mãos por um homem desconhecido, visivelmente alterado. O sujeito atende a ligação e despeja uma sequência de frases cruéis, sem qualquer piedade. Não tem droga de Raul nenhum aqui, tá ligada? Aqui não tem mais porcaria de Raul nenhum. Ô garota, ele já era. Esse celular agora é meu. Sabe por quê? Porque o Raul tá morto. Morto com os olhos esbugalhados. A frase cai como uma sentença. Joelle fica paralisada, sem conseguir reagir. O mundo parece girar ao redor dela. O som some e a respiração fica curta. O telefone escorrega de suas mãos e ela sente uma dor forte no peito, seguida de uma tontura avassaladora. Convencida de que o namorado morreu de forma violenta, Joelle começa a chorar compulsivamente, sentindo o chão desaparecer sob seus pés. A jovem tenta se apoiar em um móvel, mas as pernas falham. O desespero, somado ao choque e ao medo pelo bebê que carrega, faz com que ela passe mal e acabe desmaiando. O momento é de pura tensão, e o estado de Joelle preocupa quem está por perto. Antes desse colapso, Joelle já terá vivido uma cena carregada de emoção ao revelar um segredo guardado a 7 chaves para Lígia. Em uma conversa delicada e cheia de lágrimas, a jovem cria coragem para contar que Raul é o pai do bebê que ela espera. Tremendo, ela relembra como os dois se conheceram, fala do amor que nasceu em meio ao caos e confessa o medo de que tudo desmorone de uma vez. Com o coração apertado, Joelle faz um pedido comovente à avó, que não conte a verdade para Gerluce. Ela teme o julgamento, as consequências e, principalmente, a reação da família diante de uma gravidez cercada de escândalos, sumiços e suspeitas. Lígia, tocada pelo sofrimento da neta, promete guardar o segredo, mesmo sabendo que essa decisão poderá cobrar um preço alto no futuro. Nos próximos capítulos, o clima de tragédia se intensifica. A notícia da suposta morte de Raul começa a se espalhar de forma fragmentada, levantando dúvidas, boatos e reações distintas. Enquanto Joelle luta para se recuperar do choque, o paradeiro real de Raul permanece envolto em mistério, alimentando uma sequência de acontecimentos que prometem virar a trama de cabeça para baixo e colocar todos os personagens diante de escolhas dolorosas. O desespero de Joelle vai ganhar contornos ainda mais dramáticos após o desmaio. A jovem será levada às pressas para o hospital, onde os médicos alertarão para o risco da forte crise emocional afetar a gestação. Lígia ficará em estado de choque ao ouvir que o estresse extremo pode provocar complicações sérias e passará a vigiar cada movimento da neta, tomada pelo medo de perdê-la ou de perder o bisneto. Ainda atordoada, Joelle acordará repetindo o nome de Raul, chorando convulsivamente e pedindo explicações que ninguém consegue dar. Para ela, tudo parece definitivo. A voz do desconhecido ecoa na mente como uma sentença irrefutável, e a imagem violenta descrita pelo homem passa a persegui-la em pesadelos constantes.
A jovem se culpa por não ter conseguido impedir que Raul saísse de casa, por não ter sido mais firme, por não ter percebido antes o tamanho do abismo emocional em que ele havia caído. Enquanto isso, Arminda começará a desconfiar que há algo errado no sumiço de Raul. Apesar do histórico conturbado do rapaz, o silêncio absoluto e a falta de qualquer rastro despertam nela um incômodo diferente. Josefa também sente que algo não fecha. A matriarca afirma, com a intuição afiada de quem já viu muita tragédia, que morte anunciada demais costuma esconder mentira grande. Mesmo assim, a ausência de provas concretas mantém todos reféns da incerteza. Gerluce, por sua vez, percebe o abatimento estranho de Joely e passa a pressioná-la com perguntas diretas. A jovem se esquiva como pode, protegida por Lígia, que cumpre a promessa de guardar o segredo sobre a paternidade do bebê. O clima entre as duas fica tenso, carregado de silêncios e olhares desconfiados. Gerluce sente que está sendo excluída de algo grave, e isso só aumenta sua inquietação. Do outro lado da cidade, Raul segue vivo, mas em condições cada vez mais precárias. Abalado, faminto e emocionalmente destruído. Ele não faz ideia do caos que sua suposta morte está causando. A perda do celular o deixa novamente isolado, sem meios de contato, sem documentos e sem forças para reagir. Em um momento de extrema fragilidade, ele observa uma família atravessando a rua e desaba em lágrimas, murmurando o nome de Joely e do filho que talvez nunca chegue a conhecer. A tensão atinge um novo pico quando Joely sofre uma nova crise no hospital, dessa vez causada por uma forte contração. Os médicos falam em repouso absoluto e alertam que qualquer novo choque emocional pode ser fatal para a gravidez. Lígia, desesperada, começa a questionar se fez a escolha certa ao esconder a verdade de Gerluce, enquanto Ferete, em paralelo, passa a se beneficiar do caos silencioso que se espalha entre os personagens. Gerluce vira líder de nova fundação de Rogério e bate de frente com Ferete. A tragédia que quase tirou a vida de Rogério deixa de ser apenas um capítulo sombrio do passado e passa a funcionar como motor de uma virada silenciosa, calculada e implacável. Dado como morto após a explosão da lancha sabotada por Ferete e Arminda, o empresário surge nas sombras com uma convicção inabalável. Não basta sobreviver, é preciso desmontar o império criminoso construído às custas da miséria alheia. Enquanto todos acreditam que Rogério virou apenas mais um nome enterrado em segredos mal resolvidos, ele observa, planeja e costura alianças. O alvo é claro: o esquema de medicamentos falsos que envenena a população da Chacrinha e fortalece o poder de Ferete. Mas o método será inesperado. Em vez de ataques diretos ou denúncias precipitadas, Rogério decide criar algo capaz de expor o rival pelo contraste. Uma nova fundação, limpa, transparente e voltada exclusivamente à distribuição de remédios verdadeiros. Antes de qualquer anúncio público, Rogério se reúne discretamente com Gerluce. O encontro acontece longe de olhares curiosos, em um local neutro, onde cada palavra é medida e cada silêncio diz mais do que discursos inteiros. Rogério deixa claro que confia nela não apenas pela coragem, mas pela capacidade de liderar sem se corromper. Ele sabe que, ao colocá-la na linha de frente, estará provocando Ferete de forma direta e inevitável. Gerluce escuta tudo em silêncio. O peso da proposta é imenso. Aceitar significa se expor, virar alvo, carregar nas costas uma causa que mexe com interesses milionários. Mas também significa devolver dignidade a uma comunidade que sempre foi tratada como descartável. Quando ela aceita, não há comemoração, apenas um aperto de mão firme e um pacto silencioso que muda o jogo. Paralelamente, Rogério reforça sua aliança com o grupo de justiceiros formado por Viviane, Joaquim,
Misael e Júnior. Cada um deles tem uma função específica dentro do plano. Viviane atua como elo com a comunidade, mantendo o pulso da chacrinha. Joaquim cuida da logística e da segurança das ações. Misael faz o mapeamento financeiro e jurídico, garantindo que tudo esteja blindado contra sabotagens. Júnior, por sua vez, se torna o braço operacional, pronto para agir quando as coisas saírem do controle. Tudo acontece sob extremo sigilo. Rogério ainda evita aparecer publicamente. Ele sabe que sua suposta morte é uma vantagem estratégica e pretende usá-la até o último limite. Quem garante o fluxo de informações é Cláudia, infiltrada na mansão de Arminda. Discreta, observadora e fria quando necessário, ela acompanha reuniões, escuta conversas e cruza dados que se tornam peças-chave do quebra-cabeça. Foi por meio dela que Rogério descobriu o plano para roubar a estátua e, principalmente, a existência dos 5 milhões de reais escondidos dentro da obra. A revelação muda tudo. O dinheiro, fruto direto do esquema criminoso, passa a ser ressignificado. Rogério autoriza que parte do valor seja imediatamente usada pelos moradores da chacrinha para a compra emergencial de medicamentos verdadeiros, salvando vidas antes mesmo da fundação existir oficialmente. Esse gesto silencioso cria um efeito dominó. Pessoas começam a melhorar, tratamentos são retomados e rumores se espalham pela comunidade. Algo está mudando, embora ninguém saiba exatamente o que. Ferretti sente o impacto antes mesmo de entender a origem. As vendas de seus medicamentos falsificados começam a cair e o controle que ele acreditava absoluto apresenta as primeiras rachaduras. Pouco depois, Rogério convoca o grupo para uma reunião decisiva. Sem rodeios, ele revela seus próximos passos. O dinheiro restante será investido integralmente na criação de uma nova fundação, estruturada para funcionar dentro da lei, com fiscalização rigorosa e total transparência. Nada de atalhos, nada de acordos obscuros. A ideia é simples e devastadora: mostrar que é possível fazer o certo e, ao mesmo tempo, destruir quem vive do errado. Gerluce é oficialmente apresentada como líder do projeto. Ela assume a missão com postura firme, deixando claro que não será apenas um cargo simbólico. Sua liderança será ativa, combativa e pública. A partir do momento em que a fundação começa a operar, Ferretti passa a ter um concorrente que não joga sujo e, exatamente por isso, mais perigoso. Nos próximos capítulos, a fundação ganha forma, espaço físico, equipe e apoio popular. Caminhões com medicamentos verdadeiros começam a circular pela chacrinha, enquanto Ferretti observa furioso a perda gradual de sua influência. Arminda tenta reagir nos bastidores, levantando suspeitas, plantando boatos e buscando brechas para atacar Gerluce, mas encontra resistência inesperada. A iniciativa marca não apenas a volta estratégica de Rogério ao jogo, ainda que nas sombras, mas o início de uma guerra fria. Um ataque direto, porém inteligente, contra Ferretti e Arminda. Fica claro que a falsa morte não foi um fim, nem um acaso. Foi o primeiro movimento de um plano muito maior, que ainda está longe de revelar todas as suas cartas. 3 graças. Gerluce vira líder de nova fundação. De Rogério e bate de frente com Ferretti. Em 3 graças, o confronto deixa de ser silencioso e passa a ganhar contornos públicos, mesmo sem Rogério aparecer oficialmente. A fundação comandada por Gerluce começa a operar com eficiência quase irritante para os rivais. Tudo funciona rápido demais, limpo demais, correto demais. E isso, para Ferretti, soa como provocação direta. Nos próximos capítulos, Gerluce não se limita a inaugurações simbólicas ou discursos vazios. Ela visita postos improvisados, entra em casas simples,
Conversa com mães, idosos e doentes que passaram meses ingerindo remédios de farinha sem saber. Cada relato reforça sua convicção de que não existe mais espaço para cautela excessiva. A guerra será travada à luz do dia. A repercussão na chacrinha é imediata. A população começa a comparar sem medo o antes e o depois. Enquanto a Fundação de Gerluce entrega medicamentos com procedência comprovada, Ferretti enfrenta atrasos, reclamações e denúncias veladas. Pela primeira vez, seu nome circula em rodas de conversa com desconfiança, algo que ele jamais admitiria em voz alta, mas que o corrói por dentro. Ferretti reage como sempre reagiu, atacando. Ele convoca aliados, pressiona políticos locais e tenta levantar suspeitas sobre a origem do dinheiro da nova fundação. Insinua lavagem, acusações vagas, frases jogadas ao vento, mas nada cola. A estrutura montada por Rogério é sólida demais, pensada exatamente para resistir a esse tipo de investida. Arminda, percebendo que o jogo mudou, decide agir de forma mais agressiva. Ela tenta atingir Gerluce no campo pessoal, resgatando episódios do passado, distorcendo histórias e incentivando ataques indiretos. A ideia é desestabilizar a líder antes que ela se torne grande demais. Só que Gerluce não recua. Em vez disso, enfrenta os boatos de frente, sem subir o tom, desmontando cada acusação com dados, documentos e transparência. Enquanto isso, Rogério acompanha tudo à distância. Ele observa a fúria de Ferretti crescer à medida que o império dos remédios falsos começa a ruir. Cada caminhão apreendido, cada lote rejeitado, cada denúncia anônima é mais uma peça do dominó caindo. Rogério sabe que o rival ainda tem cartas escondidas, mas também entende que o tempo agora joga a seu favor. Viviane percebe que a comunidade começa a enxergar Gerluce não apenas como líder, mas como símbolo. Joaquim alerta que isso aumenta o risco. Misael confirma. Quanto maior a visibilidade, maior a chance de um ataque direto. Júnior se coloca à disposição para proteger a fundação, custe o que custar. O clima entre eles é de tensão constante, como se algo estivesse prestes a explodir novamente. E explode, não em forma de bomba, mas de revelação. Um dossiê começa a circular, apontando conexões antigas entre Ferretti e laboratórios clandestinos. Nada ainda é oficial, mas o estrago está feito. Ferretti percebe que alguém está vazando informações de dentro do próprio sistema. A paranoia toma conta. Ele desconfia de todos. Funcionários são afastados, aliados se afastam e Arminda sente que o cerco está se fechando. Gerluce, por sua vez, recebe um aviso claro. Agora ela não é apenas uma concorrente, é uma ameaça real. Mesmo assim, ela avança, autoriza a expansão da fundação para outras áreas, ampliando a distribuição de medicamentos e aumentando ainda mais a pressão sobre o esquema ilegal. Cada nova ação parece desenhada para sufocar Ferretti lentamente, sem dar a ele um alvo claro para atacar. Nos capítulos finais desse arco, Rogério decide que chegou a hora de dar mais um passo, ainda sem se revelar por completo. Ele articula movimentos jurídicos, prepara documentos e deixa tudo pronto para o momento certo. Não é o fim do plano, está longe disso. Mas fica claro que Ferretti já não luta para vencer, luta apenas para não cair. A fundação de Gerluce se consolida como um divisor de águas na chacrinha. O nome de Rogério volta a ser sussurrado, não como morto, mas como alguém que talvez esteja mais vivo do que nunca. Ferretti sente o chão tremer sob seus pés. Arminda percebe que subestimou os adversários e a guerra entra em uma nova fase, mais exposta, mais perigosa e impossível de ser ignorada. Nada é concluído. Pelo contrário, as peças estão finalmente todas no tabuleiro. E agora, qualquer movimento errado pode ser fatal.
Juquinha vai caminhar direto para uma armadilha cuidadosamente desenhada para parecer apenas mais uma missão de rotina. A detetive receberá a ordem com o tom seco e burocrático de sempre, sem imaginar que aquela ligação não parte apenas da autoridade do delegado, mas do medo dele. O endereço anotado às pressas, o aviso de que deve ir sozinha e a justificativa frágil de que se trata de algo sensível demais já seriam sinais claros de perigo. Mas Juquinha, movida pelo senso de dever, ignora qualquer suspeita. O que ela não sabe é que aquela decisão pode custar sua vida. Enquanto isso, no escritório de Ferretti, o ar parece mais pesado do que nunca. A luz fraca mal ilumina o rosto do empresário, que anda de um lado para o outro como um predador preso. Macedo observa em silêncio, acostumado a obedecer, mas ainda assim desconfortável com o nível de frieza que vê diante de si. Ferretti não grita, não precisa. Ele apenas diz num tom baixo e cortante que a garota precisa desaparecer. Macedo tenta ponderar. Lembra que Juquinha é da polícia, que uma ação dessas pode virar um escândalo impossível de conter. Ferretti o encara com desprezo. Para ele, o maior escândalo já existe. A vergonha que, segundo ele, cresce dentro da própria família. Na mansão, longe do escritório, Lorena tenta conter as lágrimas enquanto desabafa com Zenilda. A humilhação sofrida pelas palavras do pai ainda ecoa. Ela se sente diminuída, invisível, tratada como uma criança incapaz de decidir a própria vida. Zenilda a acolhe, segura suas mãos e promete que não vai permitir que Ferretti destrua a filha emocionalmente. O abraço é interrompido pela chegada de Leonardo, que também toma o partido da irmã. Ele tenta ser racional, diz que enfrentar Ferretti naquele momento é quase inútil, mas deixa claro que não concorda com nada do que o pai está fazendo. A tensão explode quando Ferretti chega à sala e percebe o clima pesado. Ele procura Lorena com o olhar, já irritado, e deixa claro que não aceita ouvir sequer o nome de Juquinha dentro de sua casa. Zenilda, cansada de engolir silêncio, o confronta e afirma que a filha está namorando, goste ele ou não. Ferretti reage com um sorriso frio e solta uma frase que gela todos ao redor. Essa história está perto do fim. Ninguém entende exatamente o que ele quer dizer, mas o pressentimento de algo grave toma conta da casa. Pouco depois, Zenilda percebe que algo mudou. Ferretti passa a disfarçar melhor, finge tranquilidade e afirma ter apenas um pressentimento ruim, como se fosse superstição. Por dentro, ele sabe exatamente o que está em curso. Na delegacia, o delegado Jairo recebe a ligação que tanto temia. Do outro lado da linha, Macedo não ameaça diretamente, mas deixa claro que um segredo antigo pode vir à tona se Jairo não colaborar. O delegado sua frio. Pressionado, ele cede e dá a ordem. Juquinha deve ir sozinha até o local indicado. Sem desconfiar da armadilha, Juquinha aceita a missão. Ela se prepara, pega o carro e segue para o endereço indicado, acreditando estar apenas cumprindo seu trabalho. Cada quilômetro percorrido a aproxima de um destino que foi cuidadosamente calculado. Ao mesmo tempo, na mansão, Lorena escuta escondida uma conversa entre Ferretti e Macedo. O pouco que ela ouve é suficiente para entender o pior. Juquinha foi enviada para um local combinado, longe de qualquer apoio. O desespero toma conta. Sem pensar duas vezes, Lorena toma uma decisão impulsiva e corajosa. Ela se esconde no carro do pai, decidida a fazer o que ninguém mais fará. No galpão abandonado, o silêncio é perturbador. Juquinha entra com cautela, arma em punho, analisando cada canto. O cheiro de ferrugem e poeira reforça que algo está errado. Em segundos, um homem armado surge das sombras e a rende. Ele liga para Macedo e informa que a detetive está sob controle. A ordem inicial é clara e brutal: acabar com ela ali mesmo. Mas Ferretti interrompe.
Ele quer falar pessoalmente com Juquinha. Quer olhar nos olhos dela antes do desfecho. De volta à mansão, Zenilda não aguenta mais. Ela confronta Ferete com coragem e ameaça revelar à filha um segredo que pode destruir tudo. A verdade sobre quem é o verdadeiro pai de Lorena. A fúria de Ferete explode. Ele teme menos a perda da família e mais a ruína de sua imagem pública. A simples possibilidade de esse segredo vir à tona o faz perder o controle. Decidido a não dar tempo para arrependimentos, ele ordena que o plano contra Juquinha seja acelerado. Sem que ninguém perceba, o carro de Ferete já está em movimento. Lorena segue escondida, o coração acelerado, sentindo cada curva como se fosse a última chance. O veículo avança em alta velocidade rumo ao galpão abandonado, selando um encontro que pode terminar em tragédia. Ao mesmo tempo, Zenilda sente que o momento de revelar seu segredo se aproxima e que nada mais será como antes na família Ferete. No galpão, o clima se torna sufocante quando Ferete finalmente chega. Ele dispensa o capanga com um gesto seco e exige ficar a sós com Juquinha. Algemada a uma cadeira, a detetive mantém a postura firme, encara o empresário sem baixar os olhos e deixa claro que já entendeu tudo. Ela afirma que aquela armadilha não começou ali, mas muito antes, dentro da própria delegacia. Ferete sorri com desdém, dizendo que o mundo não é feito de heróis e que pessoas como ela sempre acabam esmagadas quando ousam chegar perto demais da verdade. Juquinha provoca, diz que ele pode até mandar matá-la, mas não conseguirá apagar o rastro de crimes que deixou. Cada palavra atinge Ferete como um golpe invisível. Ele se irrita, perde a compostura por alguns segundos e deixa escapar que tudo o que faz é para proteger o nome da família. Juquinha rebate que não existe honra construída sobre sangue e medo. O confronto verbal cresce e Ferete, tomado pelo ódio, dá a ordem final ao capanga do lado de fora. É nesse momento que o barulho de um carro freando bruscamente ecoa pelo galpão. Lorena sai do veículo antes mesmo que o motor desligue, gritando pelo nome de Juquinha. O capanga tenta impedi-la, mas a confusão chama a atenção de todos. Ferete se vira, incrédulo, ao ver a filha ali. O choque paralisa o empresário por alguns segundos preciosos. Lorena corre até Juquinha, se coloca na frente dela e enfrenta o pai como nunca antes. Diz que sabe de tudo, que ouviu a conversa, que entende agora quem ele realmente é. A tensão explode quando sirenes começam a soar ao longe. Juquinha havia conseguido acionar um protocolo de emergência antes de ser rendida. Ferete percebe que perdeu o controle da situação. O capanga foge. O empresário tenta sair, mas é cercado pela polícia que invade o galpão. Diante de todos, Ferete é confrontado, algemado e levado, enquanto Lorena segura Juquinha, ainda trêmula, mas viva. Na mansão, Zenilda sente o peso do silêncio quando recebe a notícia. Ela entende que o império construído sobre mentiras começa a ruir. Mais tarde, diante de Lorena, ela respira fundo e decide não adiar mais. Conta toda a verdade sobre sua origem, sobre o homem que realmente é seu pai e sobre os anos de manipulação que Ferete impôs à família. Lorena ouve tudo em choque, mas, pela primeira vez, sente que está livre. Juquinha se recupera, marcada pela experiência, mas fortalecida. A investigação avança, segredos antigos vêm à tona e o nome Ferete passa a ser associado não ao poder, mas à queda. O que começa como uma armadilha mortal termina como o estopim de uma reviravolta definitiva, mudando o destino de todos para sempre. Ferete tomará uma decisão que deixará claro até onde vai sua frieza disfarçada de estratégia. Ao descobrir o namoro de Lorena com Juquinha, o empresário não discutirá, não tentará compreender e tampouco dará espaço para explicações. Ele será direto, cirúrgico e cruel. Mandará a filha sair de casa imediatamente.
Para Ferretti, não se trata apenas de desaprovação moral, mas de um movimento calculado para retomar o controle. Ao expulsar Lorena, ele acredita estar ensinando uma lição e mostrando quem ainda dita as regras. A cena será tensa. Lorena ouvirá tudo em silêncio, tentando manter a postura, mas o impacto será devastador. Ferretti, com seu tom frio, afirmará que não compactua com escolhas que coloquem seu nome, sua imagem e seus negócios em risco. O fato de Juquinha ser policial pesará ainda mais. Para ele, trata-se de uma ameaça direta. Lorena tentará argumentar, mas perceberá rapidamente que qualquer palavra será inútil. A decisão já está tomada e não há volta. Sem ter para onde ir, Lorena surgirá na galeria de arte carregando malas, com o olhar cansado e o orgulho ferido. Maggie, Casper e João Rubens a ajudarão, criando uma cena de acolhimento que contrastará brutalmente com a frieza da mansão de Ferretti. O clima será de solidariedade, mas também de espanto. Ninguém esperava que o empresário fosse tão longe, tão rápido e tão impiedoso com a própria filha. A presença de Lorena causará um desconforto imediato em Lucélia. Incomodada, ela questionará os motivos da expulsão, insinuando que talvez Lorena tenha exagerado ou provocado o pai. A reação não cairá bem. Casper e João Rubens a repreenderão, deixando claro que aquele não é o momento para julgamentos nem fofocas. O recado será direto: Lorena é vítima, não culpada. Abalada, Lorena será levada por Maggie até o quarto. Ali, longe dos olhares curiosos, ela tentará manter a aparência de normalidade. Respirará fundo, forçará um sorriso e dirá que está tudo sob controle. Em conversa íntima, confessará que ainda não contou a Juquinha que foi expulsa de casa. Ela explicará que não quer despejar toda aquela violência emocional de uma só vez sobre a namorada. Prefere escolher o momento certo. Prefere proteger quem ama, mesmo estando despedaçada por dentro. Enquanto isso, Zenilda ficará em estado de alerta. A mãe de Lorena já terá percebido o envolvimento da filha com Juquinha e, ao contrário de Ferretti, demonstrará apoio. Zenilda respeitará a relação e enxergará nela um caminho de verdade e afeto para a filha. Ainda assim, o medo tomará conta. Ela conhecerá o preconceito do ex-marido e saberá que ele não medirá esforços para tentar separar o casal. O fato de Juquinha ser policial só aumentará sua apreensão. Ferretti, por sua vez, não ficará parado. Longe de se mostrar arrependido, ele mergulhará ainda mais em seu jogo de poder. Receberá um áudio enviado por Lucélia, que, aos poucos, assumirá o papel de informante. Ela contará detalhes da rotina de Lorena na galeria, com quem anda, quem a visita e quais são seus próximos passos. O vilão ouvirá tudo em silêncio, com um meio sorriso no rosto, certo de que ainda tem cartas importantes para jogar. Do outro lado, Lorena começará a se reorganizar. A dor dará lugar à determinação. Em conversa franca, ela revelará a Juquinha que pretende morar com Maggie, até que as duas constituam uma família. A frase não será dita como provocação, mas como afirmação de futuro. Lorena deixará claro que não abrirá mão de sua felicidade para atender às expectativas do pai. Ela não fugirá, não se esconderá e não aceitará chantagens emocionais. A expulsão, longe de silenciar Lorena, marcará o início de uma nova fase. Ela passará a circular com mais liberdade, sem medo de olhares ou comentários. A relação com Juquinha se fortalecerá, alimentada não apenas pelo amor, mas pela resistência conjunta. Cada passo dado por Ferretti para afastá-las terá o efeito contrário, aproximando ainda mais o casal. E o confronto simbólico não tardará. Nos próximos capítulos, Ferretti promoverá um jantar elegante, cercado de aliados e figuras influentes. Tudo parecerá sob controle.
até Lorena surgir no evento. De cabeça erguida, vestida com segurança e acompanhada de Juquinha, ela atravessará o salão como quem reivindica espaço. O silêncio tomará conta do ambiente. Os olhares se voltarão para Ferete, que tentará manter a compostura, mas deixará escapar o choque e a fúria contida. Lorena não pedirá permissão, ela apenas chegará, mostrando que não foi expulsa da própria história. Apenas decidiu reescrevê-la.